Bom dia a todos da comunidade Yahushua, Shalom, Shalom, que a paz do Todo-Poderoso repouse sobre você, sobre sua família. Vamos para a Shiur de hoje, nossa aula. Estamos vivendo aqui no Brasil, dias muito complicados, há um peso espiritual muito grande, mas vamos deixar isso de lado e vamos nos ater ao tema de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação. Muitos de vocês, que são estudantes das profecias bíblicas, nós sabemos que nós estamos muito perto do fim, tá? Apesar de muitas pessoas falarem, mas na época do Hitler, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, não só o Hitler, mas teve várias, guerras mundiais, no caso duas, diversos outros conflitos e nada aconteceu em questões do fim do mundo. Esse é um questionamento, que vem acontecendo aí, mas muitas dessas pessoas que questionam, tá? Eles não se aplicam à leitura, tá, das profecias, nem ao estudo, mas nós que estudamos sabemos que nós estamos muito perto, tá? Muito perto do fim. E para todos vocês, seguidores de Yahushua, nosso mestre, fiquem muito atentos à nação Estados Unidos da América. Foquem nessa nação, acompanhem nossos estudos no site. QR Code lá em cima é só escanear que você vai para o nosso site. Tá? E todas as pessoas que nos contactou por lá, a gente vai estar respondendo essa semana, tá bom? Vamos estar respondendo um por um. A gente pede desculpa pela demora. Vamos começar então a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a obediência da fé. E, querendo ou não, vamos cair no que dissemos anteriormente, salvação, tá? Tudo implica para a salvação, na verdade. Vamos lá então. Eu quero ler um versículo, um texto, na verdade. Não é só um versículo, mas um texto que está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25 até o 27, tá? Você pode abrir a sua escritura aí e nos acompanhar. Vamos lá. Agora, aquele que tem o poder de estabelecer-vos de acordo com o meu evangelho e a pregação de Yahushua, de acordo com a revelação do mistério, que foi mantido em segredo desde o início do mundo, mas agora é feito manifesto, e pelas escrituras dos profetas, de acordo com o mandamento do eterno Eloá, feito conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Ao eterno, o único sábio, seja a glória por Yahushua para sempre. Amém. Então, nós temos aqui Romanos, capítulo 16, do 25 ao 27. Nós vemos que Paulo ele diz claramente aqui, aquele que tem o poder de estabelecer-vos de acordo com o meu evangelho, o evangelho que ele pregava, e ele diz, e a pregação de Yahushua, de acordo com a revelação do mistério, que foi revelado. E esse mistério ele foi o quê? Mantido em segredo desde o início do mundo. Aí Paulo diz o seguinte aqui, mas agora é feito manifesto, e pelas escrituras dos profetas, de acordo com o mandamento do Eterno, que muitos cristãos são contra todos os mandamentos do Eterno, dando assim seguimento à tradição católica implantada ali no 3º e 4º século. Então vamos continuar o texto, que está dizendo para nós, Paulo em Romanos capítulo 16, 25 e 27, para você observar aí. E Paulo, ele fecha o livro de Romanos como o abriu, com palavras quase idênticas, de volta ao tema de obediência da fé.
Mas desta vez, a obediência da fé não é chamado de Cristo, não é o chamado de Cristo, quer dizer. Em vez do início, né, o chamado, encontramos o fim, a meta, né? Qual é essa meta, então? A obediência da fé é agora, no quinto passo, né, o poder de estabelecer-vos no final como no início. Não é uma conquista humana, mas algo que o Eterno faz e é o poder do Eterno que nos estabelece, ok? Do começo ao fim, a obediência da fé, o ato do Eterno nas vidas humanas. A obediência que aparece na vida individual do crente, né, nos atos praticados de acordo com os mandamentos, é a volta, cercada e protegida pelas pessoas iniciais e finais. Atos da graça divina. Os braços duplos do amor divino envolvem o ato humano de obediência. Cristo, invisível, fica atrás da criança em suas cartas, coloca os dois braços em sua volta dela e guia com sua própria mão e desejando e segurando a caneta, tá? E resultando, né, em uma resposta ao decálogo, aquela doce carta de amor cheia de promessas do Eterno. O resultado é uma vida que é uma carta de amor para o Eterno. O chamado de Cristo leva à obediência de Cristo, sendo dada ao crente pela graça, tá? Essa obediência, ela só é possível quando você alcança a graça do Eterno, que nos trata como filhos, como crianças. E o amor do Eterno, ele é muito abrangente, abrange todas as partes da nossa vida, desde que nós andamos de acordo com os seus mandamentos. O mandamento do Eterno, tá? Ele é eternamente eterno, tá? Então, amados, mas Shaul, ele diz que nós somos salvos pela graça. Sim, essa mesma graça que te leva à obediência. É impossível um filho do Eterno não obedecer às palavras dele. É claro que há muitas passagens bíblicas que a gente vê onde diversos personagens bíblicos se rebelam contra o Eterno, mas pagam um preço muito caro por isso, né? Então a gente tem que nos atentar à obediência, tá? Porque os desobedientes não herdarão a vida eterna, tá? Então, esta é a importância da obediência, tá? E a salvação do começo ao fim. Paulo, em Romanos, ele começa falando da lei e termina falando da lei, de uma forma que muitos, né, católicos que hoje se dizem pastores não conseguiram compreender em suas escolas teológicas. Eles já vêm pré-induzidos a pregarem aquilo da forma que eles acham que é, sem sequer, né, se preocupar em discernir o que o texto realmente está querendo dizer. Deixa eu dar uma analisada aqui em um material para mostrar para vocês. Agora, o que nós não devemos fazer, né, é fazer obras para ser salvo. Isso não existe. Respondendo aqui uma pergunta, isso não existe. A graça do Eterno que habita em nós, que nos vai fazer, nos dá força para sermos obedientes, porque o homem caído, o pecado que há dentro de nós, não nos deixa fazer isso. Há uma separação, tá? Então é muito importante a obediência no quesito salvação, tá? Quando Yahushua é questionado, nosso mestre ele é questionado sobre alguns discípulos, ele próprio responde, dizendo, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Como pode alguém dizer que ama Eloá, que ama o nosso Elohim Todo-Poderoso, e ele não consegue guardar nenhum tipo de mandamento? Tá? Está fazendo tudo que é contra a vontade do Eterno. Pessoas que estão blasfemando o nome do Eterno, fazendo idolatria. Como que essas pessoas querem dizer, né, que são seguidores de Yahushua se não foi isso que ele ensinou? Quando você é discípulo, a palavra discípulo, ele significa
aluno, seguidores ali. Então você é seguidor, você é aluno de alguém que você não pratica o que ele ensinou. Isso não faz sentido, tá? Vocês não, né? A maioria dos líderes religiosos interpretam equivocadamente a maioria dos textos que concernem a salvação. Salvação somente pela graça, isso não há dúvidas. A salvação é somente pela graça, isso não há dúvidas. Agora, o que acontece é que a graça que nos é colocada pelo poder do Espírito Santo, essa mesma graça, tá? Reveladora, tá? Salvadora, esta graça que significa favor imerecido, ou seja, os seres humanos não merecem, mesmo assim recebem esse dom, presente do Eterno. A salvação é um presente dado ao Eterno, que segundo os calvinistas, né, você já é presenteado desde o teu nascimento, você não tem como correr disso, e vem a parte arminiana dizer que não, você precisa seguir todos os parâmetros, né, ditos ali, não só pelos profetas, por Yahushua, por todos os seus discípulos apóstolos, e porque senão a pessoa não vai ser salva. Então há uma distinção entre o arminianismo e o calvinismo. Eu me coloco, né, em favor das duas, né, a gente brinca de calviniano, é uma junção, porque a gente sabe que as duas linhas têm um pouco de razão em cada uma, tá? A gente precisa balancear. Eu só não acredito em predestinação, porque seria uma loteria da alma. Se você nasce sorteado, você vai ser salvo. Se você não nasce sorteado com a predestinação, você simplesmente ficará, Deus dará, nada que você faça poderá, né, te ajudar em nada em questão de salvação, porque você não foi predestinado. Isso aí é complicado de entender, tá? Eu não acredito mais nisso, já acreditei em alguns tempos, muito antigo, quando eu ia na igreja evangélica, mas é um tema muito polêmico também. Uma hora nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Então nós vemos que a obediência, amados, a obediência ela é muito importante, porque todo filho obediente, né, ele traz o caráter de seu pai, tá? Então, quando nós guardamos a lei, nós guardamos o mandamento, nós não estamos fazendo isso para ser salvo. A salvação é pela graça, e claro que a graça nos leva à obediência, já disse isso. Nos leva ao Shabat, não ao domingo, dia do sol. Então, o que nós devemos fazer, né, além de não só ler o texto, mas interpretar de forma correta, e lembrando que nos primeiros séculos, todos os discípulos, né, os apóstolos ali que seguiram Yahushua eram judeus. Yahushua era judeu, ou seja, Yahudim. Então, eles tinham práticas judaicas, entendimentos judaicos. O próprio Yahushua disse, olha, ouve o que os escribas e os fariseus dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, era para ouvir, né? Porque eles tinham muito conhecimento sobre o judaísmo, guardaram a Torá, né? Foram os responsáveis aí pela guarda da Torá. Então, amados, nós vemos que a obediência, ela é sim muito importante no quesito salvação, tá? Então, quem não é obediente, fica meio estranho, porque assim, quando você entra em determinado lugar, por exemplo, se você vai no cinema, lá tem regras. Tá? Se você vai em um show, tem regras também. Você não pode entrar, por exemplo, armado, você não pode entrar com isso, com aquilo. Então, existem regras. Se você descumprir aquelas regras, você pode pagar um preço por isso. Existem leis no Brasil, por exemplo, que você não pode roubar. Isso não é só uma lei aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, isso é uma lei que está, inclusive, na Bíblia. Então, se nós tirarmos todos os mandamentos da Bíblia, que não é para adulterar, né? Que não é para dar falso testemunho, e falar que agora não tem mais nada disso, é só a graça e pode fazer tudo isso, imagina que tragédia. As pessoas matando, roubando, dando mau testemunho porque vão ser salvos pela graça e agora não precisa mais guardar a lei. Se torna uma coisa muito bizarra, né? Então, amados, obediência mostra o caráter dos filhos, quer dizer, né, perante o seu pai. Nós não guardamos a lei para ser salvos. Nós guardamos a lei para parecermos com o nosso Criador. Shalom, shalom. Que a paz do Eterno vos abençoe grandemente.